E aí ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se não crerdes que eu sou, se não crerdes que eu sou, isso é uma coisa extraordinária, é mais do que quem eu sou. Quem eu sou traz uma explicação ainda de projeção de como alguém possa vê-lo. Mas se não credes que eu sou, designa algo absoluto. O quem eu sou transita ainda pelo aspecto da minha cognitividade projetada. Mas credes que eu sou, abandona inclusive os meus porquês, as minhas compreensões, as minhas lógicas, os meus entendimentos, as minhas doutrinações, a minha escolarização acerca de Cristo, tudo isso é menor, tudo isso fica pequeno diante do se não credes que eu sou. Ou seja, o que vocês pensam a meu respeito não é importante. Vocês têm que chegar ao ponto. Tem que chegar ao ponto de abandonarem as próprias conjecturas, elucubrações e pseudo-compreensões de vocês e agasalharem não o que vocês pensam sobre mim, mas o que eu digo que eu sou. A maioria dos que estão aqui são pessoas que acham que pensam certo sobre Jesus, mas não são pessoas que se jogaram em Jesus sem querer saber. A maioria aqui, eu vou repetir, são pessoas que acham que pensam sobre Jesus o que é certo. O que Jesus está dizendo é fácil pensar de mim o que é certo. O que é difícil é me abraçar sem questão, é me acolher sem razão, sem as lógicas dessas conclusões que dizem que eu sou quem eu sou, porque se é ainda a lógica de vocês que conclui a meu respeito, eu sou apenas ainda fruto das lógicas de vocês. E o encontro comigo está para além da lógica humana, o encontro comigo está para além da lógica humana. Não é compreender quem eu sou, é se entregar a mim. É crer que eu sou. Crer que eu sou. Vocês até agora mudaram de ideia. Algumas vezes, como ele estava dizendo, iriam mudar mais adiante. Não era nem de ideia, era de opinião declarada. Mas não era ainda crer que ele era. Era ainda crer quem ele era, ou era um crer construído. Era um crer agora da conveniência, da construção, era um crer do Lego, era um crer de um quebra-cabeça montado, era um crer da projeção da mente. Não era o verdadeiro crer. Embora aqui em João se diga, ora, após Jesus ter dito isso, alguns creram. Mas não creram, porque logo a seguir, esses mesmos que disseram que tinham crido,
Olha só o que Jesus faz. Então, pois, verso 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele aqui antes. No verso 30, esses carinhas aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra... E olha que eles disseram que tinham crido, mas foi só um arrazoado que os fez dizer, agora a gente crê. Crê em nada. Ainda é o crer da teologia, não é o crer da morte, não é o crer do grão de trigo que se jogou na terra para morrer e produzir o fruto que Deus quer. Não é o trigo, não é o crer do ser que se abandona em Deus para além das lógicas, para além do fechamento de conclusões, porque uma conclusão que se feche humanamente acerca de Jesus se fechou antes do verdadeiro crer, porque o verdadeiro crer não fecha conclusões, apenas acolhe e diz, é maior do que eu consigo conceber, é maior do que todas as minhas construções, é maior do que a possibilidade teológica, é maior do que o recurso filosófico, é maior do que a ideologia, é maior do que tudo. E Jesus mostra para eles que esse crer deles não era um crer, era um assentimento, era uma conveniência, era uma espécie de silenciar passageiro com argumento, mas não era fé ainda. Então disse Jesus aos que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Aí começa uma conversa de Jesus com esses crentes. Conversa de Jesus com esses crentes que tinham acabado de crer nele, que termina assim no verso 44, a mesma sequência, são os mesmos crentes, provando que Jesus tinha dito o que era absolutamente verdadeiro sobre eles no verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque vós sois filhos do diabo, verso 44, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Por quê? Porque vocês são filhos do diabo, é que eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Agora, é um pessoal que consegue virar crente. É um pessoal que diz que crê nele, como a gente vê milhões dizendo que creem nele, mas não suportam o evangelho. Eles não creram nele, eles creram numa construção, eles creram numa fabricação sobre Jesus, eles creram no Jesus quem? No Jesus que eles projetavam, no Jesus alguém, no Jesus da escultura, no Jesus esculpido, no Jesus da pintura, no Jesus daquilo que era a projeção conveniente da hora. Eu tenho dito que vocês vão morrer nos pecados de vocês. A eles, ele tem dito, é verdade, já é a terceira vez que ele fala isso. Se não vos arrependerdes, morrereis nos vossos pecados. E agora ele está sendo peremptório. Eu vos disse, morrereis nos vossos pecados. Meu Deus, é melhor a gente dar um jeito
Não é bom brigar com Jesus. Aí Jesus diz uma coisa que os inclui: vocês vão me crucificar, vão me levantar. Nesse dia vocês vão saber que eu sou. Antes disso, não. Quem sabe quando vocês me levantarem, vocês entendam alguma coisa. Aí eles dizem: bom, agora a gente crê. Agora a gente crê. Aí Jesus diz: creem? Então deixa eu dizer uma coisa. Vocês que dizem que creem em mim, agora, se permanecerdes, obedecendo, andando no chão da minha palavra, do Evangelho, então, se andarem, se primeiro obederem, sempre a obediência vem primeiro. Se primeiro botarem o pé pela fé e obedecerem na obediência em fé o Evangelho, então conhecereis a verdade. A gente não conhece a verdade antes de obedecê-la. Como Jesus diz aqui em João, no capítulo 7, do verso 14. Quem quiser saber se o que eu digo é de Deus, obedeça primeiro. E então vai saber. Se não tiver a coragem de botar o pé antes e obedecer pela fé, não vai saber jamais. Ou só vai saber depois de ter crucificado o Filho de Deus. Isso aqui é a grande chave, mistério, choque e problema do Evangelho. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sempre vem assim. Se vocês botarem o pé no chão e obedecerem por fé a minha palavra, então conhecereis a verdade. Essa verdade de Jesus só é conhecida depois que, pela fé, se bota o pé em obediência no chão da palavra e se anda 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos pela fé, 5 passos. Aí o chão vai se tornando óbvio, aí o caminho vai ficando claro, aí o conhecimento vai se tornando possível, aí o entendimento vai se realizando, aí vai crescendo em nós as coisas que excedem o próprio entendimento, que são, na realidade, o chão sublime do Evangelho, que não é nunca alcançado antes de se botar o pé no chão pela fé, pela obediência, seguindo. Então, só então, nunca antes disso, nunca é um versículo, nunca é um batisminho no Jordão, nunca é um ensaio, nunca é um clichê, não é um plástico para ser colado atrás de carros, não é um decalque, não é uma bandeira, é um chão de experiência pessoal que não pode ser nem explicado para aqueles que só conhecem o versículo bíblico. Esse versículo bíblico tem sido diabolicamente usado para cegar a mente de milhões de indivíduos que não entendem que isto que esse versículo diz só é compreendido depois da vida, depois de uma obediência 2, 3, 10, depois de botar o pé nos pés de Jesus, no caminho, andando após ele, após ele, após ele, após ele. Então, fazendo isto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade realizará a palavra se vocês andarem pela fé, se vocês não puserem o pé no chão do nada no início, nada acontecerá. Se vocês não puserem pela fé o pé no chão do nada, nada
acontecerá. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, não crerdes que eu sou o indefinível, o indesignável, o inexplicável, se não crerdes que eu sou o absurdo, e não vos entregardes ao absurdo que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Por isso vocês vejam que o buraco é infinitamente mais embaixo do que ser religioso, ter religião, ter doutrina, ou ser cristão. O buraco é infinitamente mais embaixo do que explicam as nossas vãs teologias, a nossa esforçada academia e as nossas atrevidas filosofias. É infinitamente mais embaixo. Platão não propôs isso. Nenhum dos filósofos teve tal coragem. Aristóteles não podia nem pensar num salto sem a lógica de alguma explicação. Nenhum dos pais da igreja. Um dos primeiros malucos do ponto de vista da respeitabilidade filosófica, que teve a coragem de dizer que se você não crer no absurdo e que Jesus é absurdo, você não tem parte com ele, foi um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Se não der esse salto, que Jesus diz, se não credes que eu sou, foi o que Deus disse a Moisés, quando Moisés disse, e quem eu vou dizer no Egito que me enviou para que os hebreus no Egito creiam em mim, que eu sou o enviado? E a resposta foi, dize que eu sou, te enviou. Porque se não crerdes que eu sou, o mesmo absurdo, a mesma indesignabilidade, que demanda a mesma entrega, a mesma loucura, o mesmo caminho de fé, do eu sou, vai, crê que eu sou e vai. Crê que eu sou e vai. Crê que eu sou e vai, e tudo vai acontecer se tu creres que eu sou. O chão é esse, o único chão que Deus dá é o chão do eu sou. Anda no chão do eu sou, crê, e tudo vai acontecer. Eu vos tenho dito, e já disse antes, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eu garanto a vocês que a psicologia, a psicanálise não tem essa garantia. Não tem esse recurso do eu sou, porque perdão de pecados é uma coisa tão absurda que só um absurdo pode promovê-lo. E se eu não recebo perdão de pecados, eu morro nos meus pecados. Eu só não morro nos meus pecados se eu crer que o eu sou foi levantado pelos meus pecados, e eu de fato creio nisso, que ele é, por mim,
eu então sou salvo de morrer nos meus pecados. Mas eu tenho que ter essa coragem de me entregar ao absurdo do Evangelho, ao absurdo da palavra. Abandonar a presunção de dizer quem ele é e assumir a bendita loucura de apenas me entregar a quem eu não consigo explicar que ele seja, mas a quem pela fé, numa revelação que brota de dentro do coração pela fé, a própria fé é dom de Deus, e essa revelação que brota de dentro do coração e que me faz dizer desassombradamente para você e para todos os filósofos do Brasil e do mundo, como eu tenho dito a minha vida inteira, que se nós não cremos que ele é, a gente morre nos nossos pecados e não tem Sócrates que dê jeito. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Especialmente vocês, sobretudo você e eu, que temos essa informação. E queremos ser salvos pela informação e não pela relação. Uma das misérias do cristianismo é que ele ensina você a ser salvo pela informação e não pela relação. A relação que só acontece depois da loucura. Eles não têm coragem de dizer que a fé em Jesus é um chamado à loucura, é um chamado ao absurdo, é um chamado a algo totalmente contraintuitivo, antinatural. Como Jesus disse, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Como ele disse, vós sois deste mundo, eu desse mundo não sou. O que ele está mandando e ensinando não é desse mundo, não está em nenhum compêndio, nem vai ser compreendido, como Paulo disse, pela sabedoria deste mundo. Como Jesus mesmo também disse em Lucas 10, quando os discípulos voltaram daquela missão dos 70. E ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então exclamou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. O Evangelho inteiro dá testemunho disso, de que se eu não abandonar a tentação do quem, da descrição, da projeção, da construção, da formatação, da configuração de Cristo, por qualquer que seja a metodologia, se eu não abandonar, se eu crer na informação, mas não me entregar à loucura, se eu não crer no absurdo, se eu apenas fizer adesão à informação, eu vou morrer nos meus pecados. Eu preciso hoje, preciso agora entender de vez que só tem lugar, especialmente você que teve acesso à informação, não creia na informação como instrumento de salvação. Você é salvo por uma relação, e por uma relação que se institui a partir da fé.
E essa fé é loucura absoluta para todos os critérios do pensamento humano, é loucura, porque ela determina que eu preciso obedecer primeiro, que eu preciso botar o pé uma vez, duas vezes, com sinceridade e seguir, para que à medida em que eu obedeça, o chão se construa e se torne claro diante de mim. E aí eu conheço não quem, eu conheço aquele. Como ele próprio diz, esse que é, crerdes que eu sou, crerdes que eu sou, é a salvação para nos livrar de continuarmos e morrermos no pecado da nossa arrogância, da nossa maldade, da nossa subserviência ideológica, teológica, filosófica, religiosa, sem nunca abraçar o Evangelho, a loucura de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem gente que quer um pacote fechado, então procure em algum outro lugar. Em Cristo o pacote está sempre aberto, porque se trata de Deus. Em se tratando de Deus, ninguém fecha o pacote. Em se tratando de Deus, eu tenho o fundamento, a pedra angular, eu sei o caminho, mas está tudo aberto para a liberdade dele. A liberdade dele é absoluta. E ele a manifesta conforme a angulação. Ele nos deu a angulação. A angulação é essa pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra angular. É por aí que eu olho, que eu meço. É o que ele me deu como referência de discernimento enquanto eu ando em estado de loucura na obediência ao Evangelho. Jesus disse que é, então é. Eu entendo à medida em que eu ando. Vai fazer 50 anos que eu estou entendendo dia a dia mais e mais, apenas à medida em que eu ando. Eu nunca compreendi nada a priori. Até aqui, tudo que eu compreendi não foi porque eu li, foi porque eu me entreguei pela fé à obediência ao Evangelho e se construiu cotidianamente, nesses quase 50 anos, uma relação de confiança nesse casamento, em loucura com aquele que é. Com aquele que é. Você entendeu que não dá para entender? Só dá para obedecer até que depois você vai sendo possuído por uma realidade mais profunda do que as lógicas, do que as compreensões, do que os entendimentos. Você vai sendo possuído por algo que não há nem códigos para explicar. É uma presença, é uma força, é uma coragem, é uma valentia celestial, é um despojamento do medo, é a crescência de uma fé que ilumina. A gente começa se entregando e, à medida em que anda, vai se iluminando, até que chega aquele ponto de viver todo dia aquilo que excede ao próprio entendimento. Aí todo mundo diz, é um absurdo perdoar essa pessoa, mas você já não consegue mais não perdoar. O absurdo para você é não perdoar quem quer que seja. Não é tirar o cara da cadeia, não é dizer que o que ele fez não é errado, não é dizer que o crime que ele cometeu não tem que ser julgado, sentenciado e condenado, não é nada disso.
É como Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas aguenta firme, porque os teus pecados merecem essa cruz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas você passa a viver a partir do absurdo. Do absurdo que todo mundo diz, essa pessoa não tem jeito, nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, sempre a mesma coisa. Mas você olha e diz, meu Deus, eu também não tinha jeito, e olha onde eu estou, olha o que a loucura do Evangelho fez por mim. Pode fazer por ele, eu não serei um ingênuo total. Já fui muito ingênuo em tudo isso e em muitas coisas. Hoje em dia não. Ando simples como as pombas, prudentes como as serpentes, mas com o coração cheio de esperança de que o novo nascimento é possível, a regeneração é possível, a transformação é possível, a salvação de Deus é possível em qualquer um. É loucura. Eu ando na loucura. Quem não se dispõe a enlouquecer na lucidez do Evangelho de Cristo Jesus vai morrer nos seus próprios pecados. Ouça bem, e eu vou terminar. Quem, tendo informação, não tem, todavia, coragem de enlouquecer pela fé na obediência ao Evangelho de Jesus, ainda assim vai morrer nos seus próprios pecados. Quando morrer, morrerá. Mas se crerdes, conforme a loucura, sereis herdeiros da vida eterna. Por quê? Porque para um símio, para um humanoide, para um Homo erectus que virou Homo sapiens sapiens, a vida eterna é um absurdo. Nós, animais humanos, buscamos a imortalidade porque não conseguimos conceber a vida eterna. Não conseguimos aceitar que a vida eterna vem depois da morte. Nós não queremos morrer. Por isso nos toca buscar a imortalidade, que é o que buscam os que têm medo de morrer. Mas Jesus disse, se vocês aceitarem a naturalidade da morte e enlouquecerem pela fé na obediência ao Evangelho e praticarem a loucura do amor no mundo do ódio, se vocês praticarem a loucura do amor no mundo do ódio, então vocês têm a vida eterna, porque a vida eterna é loucura. Só tem a vida eterna quem crer em loucura. E o Evangelho é loucura. E o que Jesus está dizendo, tudo o que ele está dizendo para os critérios deste mundo, vamos combinar, é loucura. É loucura absoluta. Quando é que vocês vão entender que o cristianismo não é uma loucura? Porque ele não é evangelho. E que a tua religião e a tua denominação não é uma loucura, porque não é evangelho. E por loucura eu não estou dizendo ficar doido por aí ou falando asneiras. Essa capacidade de obedecer o Evangelho é uma loucura. Obedecer o Evangelho é uma loucura, você entendeu? Crer em Jesus é uma loucura. Crer em ressurreição é uma loucura. Crer em vida eterna é uma loucura. E você está pedindo uma conclusão? Não tem conclusão. O Evangelho abre a tumba, não explica nada e diz
quem quiser vida eterna, creia nessa loucura. Jesus, só o teu Espírito pode fazer isso crível e abraçável, aceitável e praticável. Por isso eu peço que tu realizes o milagre, porque se o Evangelho pudesse ser pregado pela lógica, não haveria Espírito Santo vivendo em nós. Jesus não teria dito, eu vos darei poder, porque se fosse só pela lógica, bastaria argumentação e não o poder, o dunamis, que faz explodir, que destrói fortalezas e anula sofismas e nos conduz à loucura do crer. Realize esse milagre no meu ser e em todo aquele que, em crendo de verdade, está dizendo amém com a vida a partir de agora. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.